paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas pré-adolescentes, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. Como vocês estão? Estão todos bem? Hoje o professor não está com a saúde 100%, os olhos estão um pouco inflamados, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? A nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, a aula de número 9, tem por título Exercitando a Inteligência. Olha só que interessante. Exercitando a Inteligência. O nosso texto bíblico base se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 13, 15 e 16. 1 Timóteo 4, versículos 13, 15 e 16. Mas, antes de lermos a palavra do Senhor, eu convido a vocês para orarmos juntos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, de meditar, Senhor, na Tua palavra. Ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito, conduz-nos, ó Deus, às Tuas revelações. Oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, queridas, vamos juntos ao nosso texto bíblico base, 1 Timóteo 4, 13, 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Muito bem. Então, a introdução da nossa lição de número 9 nos diz assim. Me acompanhe pela sua revista. Olá! Na lição de hoje, vamos estudar a respeito da importância que o conhecimento tem para nossas vidas. Você, pré-adolescente, que o diga. Na fase em que você está vivendo, adquirir conhecimento é prioridade, pois boa parte do seu futuro dependerá da sua dedicação aos estudos. Estudar respeita a lei da semeadura, lei bíblica. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Essa é uma regra infalível. Aproveite a aula de hoje para refletir como você vem exercitando, trabalhando a sua inteligência. Vamos juntos para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico é preciso pensar. É preciso pensar. Muito bem. Na sociedade em que nós vivemos, às vezes as informações são despejadas sobre nós e nós recebemos sem refletir muito, sem pensar muito a respeito. E não pode ser assim. A educação de antigamente era um pouco diferente da educação de hoje. Olha só como é que era. As informações antigamente não eram tão fáceis. Hoje é muito simples, né? Fazer uma pesquisa. Você vai ali no Google, coloca um nome, coloca um título e pum, aparecem diversas informações. Antigamente era muito difícil, a informação era muito difícil, muito escassa. E os professores, eles
adotavam uma posição muito diferente, era uma posição muito formal, de apenas lançar o conhecimento, não tinha muita interação, não havia uma preocupação muito grande com a didática, com o aprendizado, enfim, havia muita dificuldade. Hoje, a educação já tem, digamos que, um oposto, já é um excesso de informação, já é uma dificuldade de se identificar o que é importante, o que é relevante, o que é verdade, o que não é verdade. E nessa função, o professor pode ajudar bastante. Mas nós sempre precisamos manter a nossa capacidade de discernir, de refletir, de pensar a respeito daquilo que está sendo ensinado para nós, a respeito daquilo que está chegando até nós como informação. Não podemos perder essa capacidade. Interessante que a própria Bíblia nos revela alguns comportamentos parecidos. Por exemplo, os cristãos bereanos, assim chamados, eles ouviam o que Paulo pregava e depois eles consultavam as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, que era a escritura disponível à época. E eles consultavam o Antigo Testamento para ver se de fato o que Paulo falava correspondia àquilo que havia sido revelado por Deus. Se de fato aquilo que Paulo dizia, que era um cumprimento de uma profecia em Jesus, se de fato era assim. Eles iam lá no Antigo Testamento conferir. E eles foram elogiados pelo Espírito Santo. Em Atos 17:11, foram tidos por pessoas diligentes, responsáveis, modelos para nós. E o próprio Timóteo, que a respeito de quem nós lemos aqui no início, é o nosso texto base, recebeu a orientação do Espírito Santo através de Paulo para se dedicar ao estudo, à capacidade de pensar, de meditar, de raciocinar, até para ser útil nas mãos de Deus para abençoar os seus irmãos, a igreja. Ok? Então nós precisamos ter essa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de ter um pensamento, um senso crítico a respeito de tudo aquilo que nós recebemos como informação hoje em dia, ok? E não é pouco, não é verdade? E não é pouco. Precisamos, portanto, ler bastante. Quem lê bastante tem facilidade para interpretar textos, para escrever, vai facilitar muito a vida lá na frente. Vai abrir portas, ok? Vamos para o nosso próximo item. O próximo item da nossa revista nos fala sobre exercício para os neurônios. Neurônios são as células do nosso cérebro, vocês sabem disso. E o autor, o comentarista aqui começa falando dos exercícios físicos. Nós sabemos, todos sabemos, que os exercícios físicos são importantes para o nosso corpo. Precisamos caminhar, precisamos correr, precisamos nadar, precisamos andar de bicicleta, não é assim? Para que o nosso corpo tenha saúde. Não podemos ficar parados e esperando ter saúde. Não, precisamos exercitar o nosso corpo. Semelhantemente, o nosso cérebro também, para que ele funcione bem, para que ele desempenhe efetivamente as suas funções, para que ele exerça aquilo para o que ele foi projetado por Deus, nós precisamos exercitá-lo, precisamos colocá-lo para trabalhar, ok? Precisamos colocá-lo para trabalhar. E o comentarista cita uma pesquisa que foi feita há alguns anos, onde ficou revelado que os adolescentes estão se dedicando pouco à leitura. Por quê? Porque hoje tem internet, temos os games, temos tantas coisas, televisão, e dedica-se pouco tempo à leitura. E assim se perde muito naquilo que nós já havíamos falado no primeiro tópico, na capacidade de interpretar textos, na capacidade de escrever, na capacidade de raciocinar. E aí há uma dedicação menor aos estudos. E isso não pode acontecer conosco.
Não é essa a vontade de Deus. Precisamos exercitar a nossa inteligência com leituras sadias, leituras abençoadas, para que na nossa juventude, na nossa maioridade, nós possamos usufruir um cérebro exercitado, forte, eficiente. E isso será uma grande bênção para nós. Vocês querem uma dica de uma leitura interessante que vai levar vocês a meditar sobre valores cristãos e uma leitura fantástica? Por exemplo, As Crônicas de Nárnia, do autor cristão C.S. Lewis. É um livro maravilhoso para vocês, pré-adolescentes, adolescentes. Um livro fantástico. Na verdade, é uma coleção. Vale a pena vocês conhecerem, ok? Fica a dica. Nosso terceiro e último tópico fala o seguinte: testado e aprovado. Muito bem. Aqui o negócio começou a esquentar um pouquinho. Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga na semana de provas? Né? Geralmente dá aquele aperto, não é verdade? Mas, olha só, as provas não têm o objetivo de reprovar ninguém. Elas têm o objetivo de medir, de mensurar, aferir o conhecimento que nós adquirimos. Então nós devemos mesmo nos preparar com boas leituras, com as leituras indicadas pelos professores, com antecedência. Não apenas deixar para o dia da prova, para um dia anterior, para a madrugada do dia da prova. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos dedicar antes. E aí nós vamos chegar à semana das provas sem desespero, entendendo o que as provas pretendem realmente, medir o nosso aprendizado, a nossa desenvoltura com aquilo que foi ensinado em sala, ok? Interessante é que nós não podemos nos esquecer que o próprio Deus também nos põe à prova. Não é verdade? A Bíblia está cheia de registros de provas a que o Senhor submeteu alguns de seus servos. E nós somos submetidos à prova pelo Senhor. Para quê? Para que o Senhor nos submete a provas? Para nos fortalecer na fé, para que cresçamos em comunhão, em piedade, em santidade. O objetivo é sempre bom, é sempre positivo. A prova que o Senhor nos envia é para nos tornar mais fiéis, mais firmes na presença dele. É para nos abençoar, em resumo. Ok? Então, queridos, nós precisamos sempre nos dedicar para que no dia da prova ou nos dias das provas nós estejamos bem preparados para enfrentar as provas e alcançar vitória. Ok? Amém assim? Agora, isso vale tanto para as provas da nossa escola, a prova de português, a prova de matemática, a prova de física, a prova de biologia, a prova de química, a prova de história, de geografia e tantas outras, não é? Redação, enfim. Mas também essa dica de se preparar com antecedência, com profundidade, com responsabilidade, essa dica vale ainda muito mais para as provas espirituais. A prova da eternidade, que ainda é muito mais importante. Então, além de ler os seus livros da escola, português, matemática, enfim, leia sobretudo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação do Senhor para a sua vida, a carta de amor que Deus escreveu para você, com as orientações para que você tenha uma vida sábia, santa, abençoada na presença dele. Amém? Estudemos, exercitemos o nosso cérebro para sermos aprovados nas provas da escola, nas provas da vida e, sobretudo, nas provas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, minhas queridas,
Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.